passada, o meu irmão aqui, o irmão Felipe, me deu um presente, um livro de um alemão. Eu comecei a ler o livro Discipulado, muito bom. Deus abençoe, irmão. E eu li algumas páginas do livro e eu falando sobre o discipulado, ele falando no livro a respeito da pregação do monte, e aquilo mexeu tanto comigo no primeiro verso, eu nem passei do primeiro verso. Coloca, por favor, eu peço que os irmãos abram as nossas Bíblias, em Mateus capítulo 4, os verso 25, Aleluia. E depois vamos ler o primeiro verso de Mateus 5, que é já em seguida. Mateus capítulo 4, verso 25. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Diz assim o verso 25 do 4º capítulo. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O verso 1 do capítulo 5 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se os seus discípulos. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Ai, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Multidões buscando o tal homem Jesus, porque tinham logicamente ouvido da história, as curas, os milagres que esse homem tinha feito. Nosso Senhor. Você vê que vinha gente de todo lugar: Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, do outro lado do Jordão. Isso é de todo lugar, as pessoas ouviam falar. Jesus, tem um profeta, do ponto de vista da maioria. Deus levantou agora um profeta no meio do povo, que ele tem feito milagres, coisas que ninguém fez antes. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, e as pessoas ficavam: isso não existe, se não for Deus. Então todo mundo ia atrás dele. E é curioso que no verso 1, assim que essa população, todo esse pessoal que estava atrás de Jesus, vocês chegaram a Jesus? Diz o verso 1 do capítulo 5: vendo Jesus as multidões, quando ele viu tão numerosa quantidade de pessoas a se achegar, porque queriam tocá-lo, porque queriam curas, porque precisavam. Quando Jesus viu isso, ele subiu ao monte, a uma posição alta, num local específico, para poder pregar. E ele se assentou e os discípulos se achegaram. Por conta de quem Jesus era, ele foi, teve compaixão do povo, se assentou e começou a pregação. Consiste em 3 capítulos: Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Nos 3 capítulos tem toda a pregação, todo o desenrolar dessa pregação que Jesus prega. Em outros evangelhos, no outro evangelho de Lucas, tem citações, mas você vê que toda a base do evangelho de Cristo sai exatamente dessa pregação. Toda a base, toda a instrução a respeito de amar o próximo, das bem-aventuranças e por aí vai. E eu quero levantar aqui com os irmãos, considerando essa situação, uma primeira pergunta: por que vocês buscam Jesus? Por que vocês buscam Jesus? Quando você se converteu, eu vou considerar que todos sejam convertidos. Se não for, não vai ficar curioso com essa pergunta. Qual foi a razão pela qual você buscou Jesus na primeira vez na sua vida? Traga a sua memória. Antes de você aceitar Jesus e dizer sim ao Senhor, e orar e clamar, seja como tenha sido a tua história, eu não sei. E não preciso, mas Deus sabe e você sabe. Como foi que você fez isso? O que foi que aconteceu? Que problema você vivia para que nesse momento, nesse tal dia onde você enfim entregou-se a Jesus, você aceitou Jesus? Qual era a doença da qual você sofria, que carecia de cura? Qual era a dificuldade de visão que você tinha, se é que você conseguia ver? Traga isso à memória. Imagine Jesus com todas as obras dele hoje, aqui. Imagine se a gente pudesse viver hoje esse dia. Jesus andando por ele. Imagina quantas pessoas viriam de todos os lugares. Nós que oramos, entregamos as nossas vidas a Deus, se nós soubéssemos disso, tivéssemos essa oportunidade de ver o nosso Senhor andando em carne, fazendo o que fazia, não faríamos a mesma coisa? Não buscaríamos com o mesmo desejo? Que grandiosa seria a multidão vindo de Württemberg, vindo de Hamburg, vindo de toda a Alemanha, vindo da Europa.
Deus levantou lá um servo dele, um profeta. As pessoas de início não sabiam, mas o Filho de Deus está andando lá. É o Messias, é aquilo que vai trazer a cura. Você imagine só se ele viesse na nossa igreja para pregar a palavra dele aqui. Você imagina, irmãos, ele nem ia entrar aqui, não ia caber aqui dentro. Não ia ter local para tanta pessoa buscar, ele tem que ficar lá fora. Ele tem que ficar lá fora, porque tanta gente quer buscar, ainda que hajam muitos que escarneçam, muitos que duvidem, grandiosa seria a multidão que buscaria Jesus hoje, se ele estivesse aqui, em carne. Mas ele continua conosco, ainda que não em carne. Mas traga a memória, qual foi a razão que você buscou pela primeira vez a Jesus? Qual foi a razão? Eu quero abrir rapidinho no livro de João, no capítulo 6. No capítulo 6, é um pouco antes, a partir do verso, João capítulo 6, a partir do verso 22, é um pouco antes desse contexto. Calcula-se mais ou menos que antes dessa pregação no monte, foi onde aconteceu a primeira multiplicação dos pães. E aí você vê, a partir do verso 22, certo? Um pouco antes foi a citação onde Jesus estava no monte e todo esse povo estava lá, toda essa quantidade, em média 5.000 pessoas, 5.000 pessoas ouvindo a pregação dele, sem microfone, sem caixa de som, sem megafone, sem nada, 5.000 pessoas ouvindo. Ele pregou os 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Era tarde da noite, e aí os discípulos passaram no Jordão, Jesus ficou para orar. Passou a noite, é a passagem em que Jesus depois deixa o barco dele lá e vai andando pelas águas. Essa situação, esse momento. Ele passa durante a madrugada, e o povo que estava lá, cadê Jesus? Verso 22, olha só como é que começa. João 6, 22 por diante diz assim, ó, no dia seguinte à pregação, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele. Eles sabiam qual era o barco de Jesus. Eles sabiam o barco de Jesus e viram, não, só o barco está ali, mas o mestre e os discípulos não estão. E que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Eles viram, os discípulos foram sozinhos e Jesus não foi, mas o barco dele estava ali. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, isso é de uma outra localização, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Está vendo? Foi onde aconteceu a multiplicação. Aí o 24. Quando, pois, viram a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Quer dizer, eles escutaram a pregação, viram um milagre que Jesus fez, 2 pães e 5 peixes, e 5.000 homens comeram de modo que sobrou. E aí eles ficaram desesperados. Não, onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Pegaram os barquinhos e foram, atravessaram, foram para o outro lado. Aí, 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Olha a pergunta. Senhor, quando é que o senhor chegou aqui que a gente não viu o senhor sair? Que horas foi isso, meu Deus do céu? Nós não vimos o senhor sair. Olha a resposta de Jesus, não tem nada a ver com a pergunta. 26. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Eles viram milagres, irmãos. Pessoas que eram cegas, pessoas que não tinham pernas, ou tinham pernas definhadas, eu não sei, mas Jesus curou. E eles não prestaram atenção. Glória a Deus. De modo que quando eles foram lá, Jesus, eu não diria de mau modo, mas é quase como se dissesse esfregando na cara, abrindo os olhos. Vocês não vieram atrás de mim por causa dos milagres. Vocês vieram atrás de mim porque a barriga de vocês está vazia. Porque vocês têm fome. E dentre todos os milagres, eles desprezaram os milagres que Jesus tinha feito. Mas a multiplicação dos pães, não. A comida, não. Sabe por que você buscou Jesus? No momento em que a sua vida ia ruim? Porque a sua barriga estava vazia. Porque você não tinha amparo. Porque você não tinha o sustento. Ah, mas eu era rico. Ah, mas eu era... Uma pessoa rica sem Jesus, ela não vai muito longe. Ainda que viva toda uma vida em riqueza, em luxúria, em prazer, seja o que for, sem Jesus, ela não tem plenitude. Ela não tem paz, ela não tem alegria. Mas uma pessoa que seja pobre, tendo Jesus,
ela tem paz, ela tem alegria, ela não tem 10 milhões na conta, 50, 200, 300 euros. Passa um mês. Jesus multiplica. Eu não sei como e nem preciso, mas Jesus faz. Agora você veja assim, pessoas que não estão bem alimentadas por Deus se tornam cegas. Uma pessoa cega, ela despreza muitas coisas porque ela passa a olhar para a necessidade que ela tem. Como eu vou olhar para o problema do meu irmão se a minha barriga dói? Como eu vou ajudar uma irmã se a minha casa não tem o que comer porque eu não consigo levar comida? Como? Esse povo não seguiu Jesus em vão. Eu já passei uma vez fome por alguns dias. Não era jejum não, só passei fome mesmo. Eu lembro que eu e meu irmão, nós íamos dormir para não sentir fome. Porque doía. Acordava de madrugada com quase febre, sensações desse tipo. Sei que os irmãos têm histórias do mesmo tipo, muito piores até do que essas. E vocês sabem muito bem como é andar desamparado, como é não ter uma mão amiga numa hora dessa e ter que se humilhar às vezes para pessoas, impedir um socorro e levar na falta de palavra melhor, como que uma cuspida na cara. Eu não vou te ajudar. Eu não quero. Já é humilhação terrível a gente ter que se abaixar uma outra pessoa, se curvar muitas vezes e ainda ter que receber um tabefe na cara. Mas Jesus não. Jesus não chegou em nenhuma das pessoas em toda a pregação dele e chamou alguém assim: ô seu aleijado, ô seu leproso. Nenhuma delas. Meu filho, minha filha. Ele chama eles todos como sendo seus, todos como sendo sua propriedade. Não temos aqui, eu creio que nenhum de nós aqui seja judeu, de modo que nenhum pela lei do Velho Testamento podemos dizer, não, nós somos comprados e nós temos uma aliança espiritual através de Abraão. Eu creio que ninguém seja, eu pelo menos não sou, não seja irmãos, e nem precisamos, porque um sangue muito mais poderoso foi dado para a nossa vida. Aleluia. De modo que hoje em Cristo nós temos a oportunidade. Hoje nós temos a oportunidade de sermos amparados em Cristo, de sermos cuidados por Cristo. Mas qual é a dificuldade? É entender que a barriga está vazia. É entender que você tem uma necessidade. Uma pessoa que ela não cuidou desses problemas, ela não tem liberdade na presença do Senhor. Como que ela vai pensar em se alegrar se a família está passando mal? É um exemplo, dentre muitos possíveis. Como que você vai conseguir se controlar, se entregar na presença do Senhor, vindo ao culto, se tua casa tem problema, se o teu irmão está passando problema, irmão de sangue, se sua mãe e seu pai estão em circunstâncias difíceis e você não consegue fazer nada? Como é que você vai resolver? Filipenses 4:7 fala a respeito da paz do Senhor, que excede todo entendimento. Mas essa paz é de Deus. O nosso cumprimento, a paz do Senhor é justamente isso. Então, irmão, se você tem a barriga vazia, se você está exatamente assim, você não vai enxergar muitas coisas que Deus vai fazer na sua vida. Porque aquilo que você julga que seja prioridade, ainda não foi tratado. Ainda não foi resolvido. De igual modo deles. Mas você vê que no verso 27, Jesus dá uma orientação para eles. Jesus sabia disso. Que eles estavam ali não pelos milagres, mas pela comida. Mas ele não se importou. Olha o que ele disse: trabalhai, é uma orientação, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Isso é, não plante na terra, plante no reino do Senhor. Exerça-se a sua vida, não na terra, no reino do Senhor, com ações que aqui causarão impacto para o reino do Senhor. A qual o Filho do Homem vos dará a vida eterna, é que ele está falando. Jesus nos deu a promessa da vida eterna, é para andarmos desse mundo considerando um mundo que há de vir. Não é para olharmos para os problemas aqui e dizer assim: meu Deus, a minha vida acabou. Não, não acabou. Você morreu. Estou vendo com um zumbi aqui, alguém que levou um tiro, está morto, teu coração não bate, o sangue nas suas veias não flui mais. Não, se não é o teu caso, você não pode dizer que a sua vida acabou. Você não pode pensar de modo a ser negativo, enquanto a vida há esperança. A promessa do Senhor é essa, para que olhemos para o reino dele. Você vê o reino dele? Em Mateus 4,17, após a tentação de Jesus no deserto, a primeira frase que está lá escrito é Jesus sendo em pregação: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Você vê o reino dos céus aonde? Se nós falamos a respeito de um castelo, você imagina
uma construção de pedras. Sim ou não? Castelo, um símbolo do poder do reinado, onde morava o rei. Aceitamos a Jesus. Você está vendo o castelo de Jesus aonde? Não está vendo. Quer dizer que não existe? Existe. Mas o reino do Senhor não é aqui. A palavra do Senhor nos é orientação aqui, de modo que nós tenhamos os nossos olhos lá, no que há de vir. É essa a nossa promessa. Nós temos que viver a nossa vida considerando o que virá. Uma vez que os nossos problemas na carne estão saciados, não pecados, problemas, dificuldades, uma vez que temos paz em Deus, ainda que nem todos estejam sanados, conseguimos olhar, conseguimos ver com os olhos espirituais o que há de vir, aquilo que nos é prometido para a vida eterna. O ato da ceia é um símbolo onde nós reafirmamos a nossa aliança com Deus. Aleluia! Deus, o Senhor prometeu, Senhor. A promessa do Senhor é essa, é vida eterna. Senhor, não se esqueça de mim, Senhor. Atitude, posicionamento. Tem problema? Tem. Mas azar do problema. Sorte sua, que Deus é o seu Senhor. Aleluia. Mas se a sua barriga está vazia, como que você vai enxergar isso? Como que você vai ouvir no dia a dia? Uma coisa aqui na igreja. Estamos aqui, tem todo um mover. É bom a gente se apresentar para o Senhor. É uma maravilha. Mas quando a gente sai e vai para casa, a nossa casa é outro ambiente. Ah, mas quer dizer que Deus não está lá? Isso depende de você, não depende de Deus. Deus só vai estar na sua casa se você convida. Ninguém vai na sua casa sem o devido convite. Sim ou não? Então, com suas ações você convida. Deus, às vezes, nós expressamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, entra na minha casa. Mas quando não temos esse tipo de ação, xingamos, falamos, nós sujamos o nosso ambiente. Nós sujamos o nosso lar. Como é que Deus vai entrar dentro da nossa casa se o nosso local não foi entregue ao Senhor? Se não clamamos ao Senhor pelo auxílio dessa limpeza. Então veja, uma pessoa que dava de barriga vazia tem isso, certo? Alguns capítulos antes, no capítulo 4 de João, é a passagem que fala da mulher de Samaria. A mulher que era considerada do povo imundo. Ela era tida como imunda diante dos outros, por ser daquele povo, porque os judeus desprezavam o povo de Samaria, eram os impuros. E eu peço que os irmãos, se possível, se for do agrado, João 4, a partir do verso 7. Jesus está lá, próximo do meio-dia, está chegando um poço, manda os discípulos ir fazer alguma coisa, e ele ficava sentado, sabendo quem viria lá. Diz assim, verso 7, João 4. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Aí disse Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido na cidade para comprar alimentos. É a situação. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Como é que tu, que é santo, veio falar comigo que não presto? Porque aos olhos de vocês a gente não presta. Como é que você, que é um rabi, vestido de mestre, vem falar comigo que sou pecador? Porque vocês estão em cima da lei, vocês são os caras. Como é que você está falando comigo? Uma leve afronta. Ela entendia o contexto. Cresceu em desprezo. Uma pessoa que cresce nesse contexto, nessa cultura, ela não entende o que se passa. Aí o verso 9, aliás, o verso 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, é você que lhe pediria, e ele te daria água viva. A resposta de Jesus. Se você soubesse com quem você está falando, mulher, você não falava isso. Você ia fechar a boca, não se preocupar em me dar, e você ia me pedir, se você soubesse com quem você está falando. E aí, 13, ou 12, perdão. 11, aliás. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? De certa forma, desdenhando. É judeu. Aos olhos dela é um judeu. O judeu é o povo inimigo que nos chama de sujos, que nos chama de pecadores. Essa gente que nos ofende. De lá veio. E chega lá, ela está descontando, em parte. É justa causa. Mas Jesus não era o culpado. És tu, porventura, o verso 12, és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Irmão, uma breve pausa. A mulher
uma pessoa que seja, não é questão de ser mulher só, uma pessoa para citar, ó, eu sou descendente de Jacó, Israel, eu descendo. A pessoa sabe o contexto da história. Ela já buscou Deus. É uma pessoa que já conhece da palavra, é uma pessoa que já bebeu alguma coisa dessa água, ou cheirou, entende? Já teve uma proximidade do Senhor. Mas alguma coisa aconteceu com essa mulher. Nesse caminho do estar buscando até o dia que se encontrou com Jesus. Nesse momento ela não tinha vida com Deus. Por que ela não tinha vida com Deus? Que problema foi esse que deixou ela de barriga vazia, que não alimentou? Aí o verso 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Essa água que você vai tirar e vai ter sede de volta. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela não estava considerando o espiritual, era a vergonha dela ter que ir ao meio-dia para buscar água, para não ter que ser reputada pelos outros indigna, impura, uma pecadora, ouvir o tempo inteiro ofensa. Ela ia na hora mais quente do dia para pegar água para levar para casa, e ela queria se ver livre da vergonha, da humilhação. E aí Jesus, logicamente sendo Deus e vendo que não, minha filha não é isso aí, estou falando o espiritual, algo que vai além da sua vergonha, algo que vai além do seu meio-dia aqui sozinha, passando, carregando peso, suando, tendo dificuldade. A água do Senhor vai além, porque Ele diz: aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, foi o que dissemos, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí no 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Trazendo o problema da situação. Tem uma filha dele. Tinha uma filha dele. 17, ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Jesus respondeu: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Qual é o problema dessa história? Uma pessoa de barriga vazia que não reconhece a necessidade que ela tem, ela não vai buscar o que precisa, ela vai buscar qualquer coisa que preencha. Essa mulher, com 5 maridos, vivendo em adultério, ela vai buscar nas relações sexuais um preencher para a sua vida. Aqui não é incomum, como em nenhum lugar, pessoas buscam em drogas preencher esse vazio. Pessoas que buscam em bebidas preencher esse vazio. Pessoas que buscam mostrar diante dos outros a sua coragem. Eu sou macho, eu sou violento, porque nunca receberam uma palavra amiga, porque tem uma ferida no seu caráter. Pessoas buscam em todos os lugares, menos onde deveriam, porque muitas vezes não conhecem, porque muitas vezes não há no servo do Senhor para poder orientar. Olha, vai em Jesus. Eu escutei uma vez de um amigo de uma outra igreja que diz assim: dentro do ser humano o Senhor fez um buraco, um vazio, que só pode ser preenchido por Deus. Esse vazio é o tamanho de Deus. E aí ele brincava que às vezes ele falava isso e perguntava assim: mas que tamanho tem Deus? Não sei. Que tamanho tem esse buraco? Não sei. Mas é específico para Deus. Você pode encher com o que você quiser, nunca vai encher, nunca vai encher. É só Deus que, quando encher esse buraco, preencher esse vazio, vai trazer a paz. É só quem tem Deus dentro de si, o Espírito Santo, vai ter essa paz. Não vai ter mais necessidade da água específica, vai alimentar a carne, mas o Espírito vai estar ligado com Deus. Você tem Deus dentro de você? A raciocínio é simples: se você não tem paz, então está faltando alguma peça na sua vida. Se você não tem tranquilidade nos seus dias, então está faltando Deus aí. Mas por que está faltando Deus? Nós não sentimos Deus na igreja? Em oração? Em louvor? Em palavra? Não sentimos, mas e por que no dia da semana, onde que a igreja não está junto conosco, os irmãos da igreja não estão ali para nos dar apoio, por que sentimos vazio? Porque não é o apoio do seu irmão que você precisa necessariamente, embora seja necessário. Mas primeiro é o apoio de Deus. Quem não tem o apoio de Deus em primeiro lugar não vai ter o apoio de ninguém. Porque hoje estamos aqui. E amanhã, quem é que pode garantir? Se hoje eu posso ajudar alguém, amanhã eu tenho as minhas coisas para fazer. Como eu vou ajudar alguém? Não é de mim que precisa, mas é de Deus em primeiro lugar.
Essa mulher, depois que ela ouviu essas palavras, ela fala assim: opa, vejo que tu és profeta. Ela se maravilha com aquilo e fala, e Jesus fala e responde, até que ela fala assim, a respeito da profecia de que o Messias viria. Ela fala assim, ele fala assim: pois esse que fala com você, sou eu o Messias, sou eu o Senhor. Ela larga tudo e sai correndo. Ela não tinha a presença do Espírito Santo, porque não havia isso como há hoje, momento da graça, e por causa da pregação de uma mulher pecadora, que podia ser suja como fosse, a cidade inteira ouviu a palavra de Jesus. 3 dias depois se passa, porque Jesus ficou ali pregando, o povo da cidade até fala de uma citação que diz para a mulher: mulher, para de falar, não é mais pelo que você tem falado que cremos, agora nós cremos porque os nossos olhos veem que Ele é o Messias. Aleluia. Ele é o Messias, não é porque eu digo, é porque Ele é. Glórias a Deus. Jesus. Quantos temos andado perdidos dentro da casa do Senhor, sem reconhecer quem Deus é em nossa vida? Mas eu venho dizer quem Deus é na sua vida e na minha vida. Eu peço que os irmãos abram Lucas, capítulo 15, o verso 1. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Lucas 15, do 11 por diante, é a passagem do filho pródigo. 15, do 11 por diante. 11. Verso 11. Lucas 15, o verso 11 por diante. É Jesus contando a história. Eu vou abrir um parênteses aqui. Parábolas na Bíblia não são histórias mentirosas. São histórias onde Jesus se usa de situações para dar um exemplo de uma verdade espiritual. Não é que o filho pródigo fosse o João, fosse o Judas, fosse não sei quem. Não, a questão não é essa. A questão é exemplos com pessoas verdadeiras para explicar uma verdade espiritual. Para que as pessoas entendessem o contexto na prática. Sem que ele tivesse que mostrar um filme, por exemplo. Mostrar uma imagem, criar uma situação. A parábola era para isso, para trazer esse entendimento. No verso 11 por diante diz assim: continuou certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu a deles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Festa, rodo, gastou tudo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Fome de volta. Não necessariamente o pão, mas a comida, o alimento, aquilo que ele punha para dentro. Começou a faltar, porque ele depositou a sua fé no dinheiro, no bem material. O que isso quer dizer para nós? É um filho que está dentro da casa do pai. É uma filha que está dentro da casa do pai, mas fica olhando lá para fora. Não é por isso que Deus te chama filho e filha. Não foi por isso que Deus entregou Jesus para você entrar dentro da igreja e os seus olhos estarem lá fora. Por quê? Porque uma pessoa que vive dentro da igreja olhando lá para fora nunca vai ter alegria. Porque vai sempre querer. É costume aqui no verão as pessoas irem aos parques aos domingos, sentam, bebem, o que fazem? Estão lá festejando. Em comparação com um crente desse, um filho desse, que vem à igreja e olha para fora, sabe qual dos dois é mais bem sucedido? O ímpio. Porque ele está fazendo o que queria. E às vezes vemos na igreja, não porque queríamos estar aqui, mas porque queríamos estar lá, olhando o que o mundo tem a oferecer. O filho pródigo padeceu porque foi ignorante, porque estando dentro da casa, não reconhecia que era filho. Ele não sabia ser filho. Como é que você vai saber ser filho? Seu pai, acaso, não se manifestou? Acaso Jesus não é manifesto sobre nós? Para não reconhecermos quem é o Senhor? Por que então que tem filhos na casa do Senhor que olham para fora? O que está faltando? E aí ainda diz no verso 14: e naquele país veio uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Primeira coisa que acontece no momento que saímos da presença do Senhor, passamos fome. É aí que o problema vem com força e ele tem influência suficiente para nos derrubar, para nos quebrar. O verso 15: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Lá no interior a gente chamava isso de lavagem. Jogava os restos de comida que fosse num balde e levava para os porcos. É isso que o porco come, é resto. Eu não diria lixo, porque seria muito grosseiro. Um filho do Senhor, que vivia debaixo da mão do Senhor, do seu poder, da sua autoridade, não lhe faltando nada, porque olhou para o lugar errado, para fora, para o mundo, deixou tudo que tinha para trás e foi para o mundo passar necessidade. E os versos ainda dizem adiante que ele olhou para aquela comida dos porcos e quis comer comida do porco. Ele quis comer aquilo que era refúgio, resto dado por animal. Um filho do Senhor se alimentando de lixo. Pode uma coisa dessa? Eu fico tentando imaginar o que passa no coração de Deus numa hora dessa. Ah, Deus não sofre porque não sei o que. Como não? Acaso Deus vai se alegrar enquanto crianças são assassinadas? Enquanto filhos do Senhor levam tiros? Deus vai ficar feliz numa história dessa? Isso não é o Deus possível. O meu Deus se compadece. Tanto se compadece que Ele deu Jesus. Porque sabia que nós não temos capacidade. Veja que se não fosse o que Deus fez, nenhum de vocês, nunca nós saberíamos quem é o Senhor. Para que lado nós vamos olhar para saber onde Deus está? Se Ele é Espírito e o seu reino é espiritual. Me aponta o dedo qual é o lado do reino espiritual? Que porta eu pego para entrar para o reino espiritual? Se Ele não quisesse se revelar, não conhecíamos. Mas Ele se revelou. O filho que conhecia e vivia com o pai, dentro de casa, tendo de tudo. E na hora que ele estava justamente passando fome, antes de comer o mais podre, o mais horrível possível, caiu em si. Os servos do meu pai comem melhor do que essa porcaria aqui. Os servos do meu pai comem melhor do que essa lavagem aqui. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu sou assim e me joguei nesse buraco? Já sei, eu tenho uma ideia. Gênio, vou para a casa do meu pai. Recitou uma oração. 3 coisas para dizer para o pai. Pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o Senhor e contra ti. Faz-me como um dos teus empregados. Isso deu combustível no coração dele. Eu vou buscar meu pai. Eu nem preciso ser filho dele. Lá vou ter uma vida boa, porque meu pai é tão bom que os servos são bem alimentados na presença dele. Eu nem preciso ser filho. É gente que se contenta com pouco dentro da igreja. Deus não veio para nos dar pouco. Eu não falo de riquezas, eu falo da vida com Ele. Mas não, um culto no final de semana é o suficiente. Bobagem. Você não experimentou o que Deus tem para te dar? Se um culto aqui é suficiente para a tua vida. Você não sabe o que é ter vida com Deus. Você é um filho perdido dentro da casa do Pai. Uma filha perdida diante do Pai, pedindo a Deus para que lhe dê poder para sair e se perder no mundo. Não é para isso que o Senhor veio, mas é para que você esteja com Ele. Aleluia. A Bíblia é também chamada de uma carta de amor do Senhor. Para que Deus nos chamou? Não é para termos o poder e sermos exaltados no mundo. Nós temos um Pai. É porque nós temos um Pai. É por isso. E Ele nos ama tanto que Ele fez o que fez e continuou conosco. Aí esse abençoado, perdido, mas agora já achou o caminho. Opa, caiu sem si, voltou para a casa do Pai. O Pai de longe. Entenda que nessa parábola, esse Pai representa Deus. É a única passagem da Bíblia que você vai ver Deus correndo em alguma situação. Jesus nunca correu para pregar o Evangelho, ele só andava. Mas aqui Deus correu. Nessa parábola, Deus correu para abraçar o filho. Abraçou o filho, e o filho com a frase ensaiada dizia ao pai: Pai, pequei contra o céu, contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E morreu em oração, porque o pai abraçou de tal forma, chamou os servos, pôs o anel de autoridade de volta na mão dele, pôs a roupa, pôs o sapato, vai, mata o bezerro, o melhor que nós temos. Vamos festejar, porque esse filho estava morto, mas hoje ele reviveu. Ele estava perdido, mas hoje ele se achou. Glória a Deus. Somos muitas vezes filhos ignorantes, ingratos, que não reconhecemos o que Deus tem feito por nós. O outro filho que estava em casa, mesma coisa, está todo dia com o pai e reclama quando um outro entra na casa do Senhor, perdido, fosse um diabo que fosse. Agora ele quis arrependimento e voltou para a presença do Senhor. Mas não, nossa, eu estou na casa do Senhor e o Senhor nunca me fez nada. Mas que palavra é essa? Que frase do diabo é essa? Se somos filhos do Senhor,
A gratidão tem que ser o nosso exemplo. Assim como Ele nos deu esse exemplo. Quando entrarem, venham, está com fome, tu quer dar para comer? Vai entrar comer, vai, depois te dou a palavra. Não importa. Mais seguro é aqui do que lá fora. Mais seguro é na presença do Senhor do que em qualquer outro lugar. Porque longe de Deus nós passamos fome e padecemos necessidades. Mas por que então que a gente chega nesse ponto? Não é curioso? Eu conversava ontem com uma irmã a respeito desse tipo de coisa. E às vezes a gente tem a ideia de que, poxa, mas se Deus é tão poderoso, por que Ele não age nessas circunstâncias? É culpa do Senhor? Será que Deus está fazendo uma coisa errada? Deus respeita. Deus respeita. Ele é justo, Ele é fiel. Ele fala na palavra dele que quer fazer o seu, faça. Não dessa forma. Ele nos deu o livre-arbítrio. Faça, viva a sua vida. Eclesiastes 12:11 vai dizer: filho, vive sua vida segundo o teu coração. Aproveita a tua mocidade, aproveita a tua força, mas saiba que no dia da tua velhice, Deus vai lhe cobrar. Você vai ter que dar contas diante do Senhor a respeito do que você fez no seu tempo. O que você fez? Por que padecemos necessidades afinal? A primeira questão já é justamente essa. E o que é que o mundo tem tentado trazer em nossas vidas? Semana passada foi louvado um louvor aqui. Eu não lembro exatamente como é que era, nem a melodia, nem exatamente a letra, mas ele dizia assim: vou calar todas as vozes para ouvir só a sua. Não vou ouvir mais o mundo para ouvir a sua. Aleluia. Deus não grita no nosso ouvido. Jeová não usa megafone. Ele não precisa. Porque o Espírito do Senhor agora é conosco. Fala em nosso coração. Ele não precisa gritar. Aleluia. Mas como eu vou ouvir Ele falando no meu coração, se eu não olho para onde eu deveria olhar, eu olho para fora. Aleluia. Se o que eu escuto é o telefone, e vai, feed, sei lá, para cima, para baixo, YouTube, Facebook, Instagram. É um exemplo. Diante de todas tantas coisas. Porque calamos a voz do Senhor e escutamos a voz do mundo. Fechamos os nossos ouvidos para a palavra do Senhor, mas ouvimos de bom grado as coisas do mundo. Por quê? Como vamos ter uma vida com o Senhor? Eu podia orar, nós podíamos fazer uma oração. O pastor da igreja, pela palavra, quem não entenda, leia, pergunte. Recebe autoridade, é o anjo da igreja. Quer dizer, Deus pode fazer oração? Pode. Tiago 5,16 fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Podemos terminar com uma oração sobre a tua vida? Podemos. Mas isso vai resolver a sua vida? Não vai. Se a voz do Senhor tem sido calada na sua vida, não é uma oração nossa que vai resolver a sua vida. Não é uma oração de ninguém. Se você não está disposto a olhar para o lado que Jesus está. Aleluia. De modo que eu proponho um desafio. Não é para mim, você nem precisa dizer nada do que você vai fazer, não precisa. Não é essa a intenção. É você com Deus. É você e Deus. Eu vou dar aqui um exemplo de um estudo de pessoas não cristãs e vou comparar isso com a Bíblia. Mas de igual modo é verdadeiro. Primeiro, quem criou o corpo humano? O Senhor. Correto? Fala-se no livro de Gênesis. Deus pegou o barro, deu forma e nos fez a imagem e semelhança do Senhor. De modo que toda a sinapse, toda a forma cerebral, tudo que o nosso cérebro faz, falando só do cérebro, foi Deus que fez. Ele que quis que fosse dessa forma. De modo que tudo que temos, pensamos, agimos, é a intenção do Senhor. Se é a intenção do Senhor, então foi Ele que nos projetou. Certo? Perdão. Se nós somos assim, então, quando vamos a um médico, estamos fazendo errado? De certa forma, não. Eu oro primeiro, se Deus me curar, eu vou no médico. Para garantir, primeiro eu vou orar, entrego a Deus. Se o Senhor não quis me curar, opa, Senhor, não vou ser ignorante, vou então no médico. Certo? Por que eu digo isso? Eles fizeram um teste nessas universidades lá. Eu gosto de acompanhar isso. E é curioso em ver se obrigado. Enquanto isso é possível ver na palavra, num livro tão antigo quanto esse. Agora eles têm tecnologia para analisar o que a palavra do Senhor já nos ordenava já há muito tempo. Analise. Eles fizeram um estudo com pessoas, deixando pessoas sentadas em cadeiras, em salas fechadas, cada um sozinho numa sala. Sem telefone, sem livro, sem nada. Para poder entender a pessoa. Todas elas, depois de 15 minutos, começavam a reportar que os pensamentos não ficavam bons. Batia uma chatice, eles percebiam que ficavam lavando unha, coçando, pulando, mexendo, tudo que é jeito. Impaciência. Começaram a analisar mais a fundo. O que você pensa nessas horas? O que vem no seu pensamento?
colocaram pessoas eletrodos para ver qualquer, acompanhando o mapeamento do cérebro, todas elas reportaram assim: eu começo a pensar na minha vida, e eu não gosto. Meu pai bebe, minha mãe fuma, meu irmão fez isso, fez aquilo. Eles começavam a pensar na vida deles. Não é curioso esse negócio? Uma pessoa que fica parada sem fazer nada, só sentada, acordada, lúcida, ela começou a pensar, elas, as pessoas, começaram a pensar na vida delas. Elas começaram a refletir a respeito dos problemas. Infelizmente eu não posso falar dos outros, eu posso falar de mim. Eu sei que quando eu não era cristão, toda noite quando eu ia dormir, me acontecia exatamente a mesma coisa e eu escutava: mais um dia que se passou. E o que eu fiz? Eu não fiz nada. Sou mesmo, sou emprestado mesmo, porque eu queria ter coisa na minha vida e não tenho. Não tinha motivação, não tinha alegria, não tinha. Todo mundo no mundo que não tem Deus tem motivações que só dão para um tempo, mas não para todo o tempo. Essas pessoas também manifestaram isso. O que a palavra do Senhor nos compara nesse mesmo sentido? Pensar nas coisas que estão de cima, não nas que estão de baixo. Pensar se há valor, se há honra, nisso pensai. Se há amor, nisso pensai. Se há compaixão, nisso pensai. Olhar para o alto. Hebreus 1:1 fala a respeito do que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Isso é fé. Fé não é o que você pega, é o sem pegar, é o que você faz, com o que você nem pega, mas crendo isso lhe dá combustível. Qual é o teste que eu propongo? Considerando essa análise, vá para a sua casa. Eu espero em nome de Jesus que você grave a palavra, não porque sou eu. Se você der uma conta a falar, se não houve algum erro, você crê que não é de Deus, eu estou aqui. Posso muito bem ouvir uma crítica, não tem problema nenhum disso. Mas eu proponho um teste prático para que você viva isso na sua vida, para que você viva isso na sua semana, na sua casa. Desliga o telefone meia hora antes de dormir, não mexa mais no telefone, desliga, diga tchau, não sei. Desliga. Se bota despertador no telefone, pega o seu telefone, arruma o despertador, deixa lá um lugar que você vai ter que levantar para pegar ele. E não ligue, até você voltar. E aí você vai analisar quando você vier nesses pensamentos, e eles vão vir, seja do inimigo, seja da carne, o que você vai dizer? O que você vai responder quando a sua vida começar a passar diante dos seus olhos e você se perguntar: o que eu fiz da minha vida? Salmo 12, se não me falha, é o Salmo 11 que Davi falou: o Senhor é o meu refúgio, nele eu me refugio. Como dizeis vós fugir para os montes? Salmo 46, 1 e 2 fala: o Senhor é o meu socorro, a minha fortaleza, aliás, a minha fortaleza, o meu refúgio, o socorro bem presente na angústia. Na angústia, é nessa hora que se bate, que o tédio bate, que o problema vem, é nessa hora que nós exercitamos a palavra do Senhor. É nessa hora que nós provamos. A palavra do Senhor não diz que tem poder? Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. Se ela é viva, como é que você vai exercitar se o tempo inteiro eu estou aqui no telefone? O tempo inteiro eu estou assistindo um filme? Como você vai ouvir a voz do Senhor para falar com você o que Ele quer falar com você? Não é comigo, não é com o pastor, não é com o Papa, é com você. Aleluia. O que Deus tem quisto falar com você? E você tem fechado o seu coração para ouvir a palavra dele? Não é da minha boca, é da voz do Espírito Santo dele no seu coração. Mas em vez de ouvir a voz dele, você ouve outras coisas. Faça esse teste. Não é por mim, nem precisa de resposta. Eu quero é que você cresça em Cristo. Eu quero que meu sonho, assim como o pastor dos demais irmãos e irmãs, é que a igreja cresça em união, em força. Aleluia! Nós somos obreiros do Senhor. Temos que estar prontos para pregar lá fora. Precisamos, não podemos. Eu vou dizer com toda a autoridade do Senhor, eu tremo e temo, mas eu tenho certeza que eu vou dizer: não há mais tempo para brincadeira. Eu digo em nome de Jesus. Não há mais tempo para brincadeira. A hora de se colocar em posição e assumir aquilo que Deus colocou na tua vida é hoje. Não é amanhã que o Senhor quer que você faça. É hoje. É hoje. Não há mais tempo. Deus não tem tempo? Deus tem tempo. É você que não tem tempo. Chega, acabou-se. É hoje o dia. Não é amanhã. Esse ano acabou, os próximos virão, não importa. É hoje. É você e Deus. A palavra do Senhor diz: do homem rico que fechou, destruiu tudo que tinha, montou novos paióis para poder estocar o que tinha de comida. E aí ele fala depois
Agora eu estou tranquilo, agora minha alma está tranquila, porque eu posso descansar no Senhor. E aí um anjo do Senhor aparece e fala: louco, hoje o Senhor vai pedir sua alma. Põe a sua casa e a sua vida em ordem. O que você tem para apresentar ao Senhor? O que você tem para apresentar ao Senhor? O que você tem para apresentar ao Senhor? Deus não quer a sua morte. Deus não quer a morte de ninguém. Ele quer falar com você. Você só precisa ouvir. Tire uns 30 minutos, é pouco para você sossegar o pensamento. Desliga o telefone 1 hora antes de dormir. Ah, mas vai me dar sono. Busca o Senhor. E taca a pedra depois. E faça isso primeiro. Busque o Senhor e você vai ver se não é com você que ele vai falar. Não é pela minha boca que ele tem que falar com você, é com você que ele quer falar. Assim como ele quer falar comigo. Se eu não me disponho, eu perco. Eu não quero perder o que o Senhor tem para mim. Amém, irmãos?